Bem, passaremos nesse momento para a tribuna livre e temos primeiro como convidado da presidência o senhor André Grau. Ele que foi contratado através do contrato número 3 de 2023 da Câmara Municipal de Araras para fazer a avaliação atuarial comparativa do projeto que está pautado para votação na ordem do dia. Bom, boa noite a todos. Meu nome é André Grau, como o presidente disse. Eu sou atuário formado pela USP, Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP. Trabalho com institutos de previdência, como o de vocês, o Araprev, desde 2008. Atualmente sou coordenador do Comitê Técnico do Instituto Brasileiro de Atuária, que a gente, juntamente com a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência e os Tribunais de Contas, a gente tenta determinar aí as melhores práticas, os melhores procedimentos para a gente realizar as nossas avaliações atuariais. Os nobres vereadores devem ter recebido os estudos. Existe um atuário contratado pelo Araprev, que fez alguns trabalhos, e nós fomos contratados pela presidência para dar uma análise sobre o estudo feito, e fizemos algumas considerações, vocês devem ter recebido. Versa basicamente sobre um procedimento de compra de vidas. Lá no Instituto de Previdência, no Araprev, existe uma modalidade de amortização do déficit atuarial, que é chamada segregação de massas, onde existe um plano previdenciário que é de responsabilidade direta do Instituto de Previdência, do Araprev, e um outro plano que é de responsabilidade direta do custeio do ente federativo. E o plano do ente, da prefeitura, basicamente das autarquias, ele é deficitário, enquanto que o plano do Araprev ele é bastante superavitário. Então existe um dispositivo, a portaria que regulamenta as realizações das avaliações atuariais é a 1467, do antigo Ministério do Trabalho e Previdência, hoje é só o Ministério da Previdência, mas lá determina o que a gente pode fazer nesses casos, onde existe uma sobra de recursos muito grande de um lado e uma falta, um déficit do outro. Então existe o procedimento de compra de vidas, ele deve ser realizado, porque nós não temos a intenção de que sobre recursos lá, ainda mais com o município precisando em tantas outras áreas. Então o nosso objetivo é determinar o que a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. E equilíbrio não é nem faltar, não ter déficit, também não é sobrar. Então, nesse sentido, a gente pode usar as sobras de um plano, que é a sobra do plano do Araprev, para auxiliar aí o déficit do plano da prefeitura, principalmente, das autarquias, do ente federativo como um todo. Então, eu acredito, vereador, que é este o projeto que esteja para votação, e nos termos em que ele se encontra atualmente, nós demos um parecer favorável. É salutar para o município como um todo que essa reorganização ela seja feita. Existe uma sobra muito grande lá no Araprev, e enquanto que o município aí passa por diversas dificuldades, então faz sentido que a gente promova essa reestruturação nos termos que o projeto se encontra hoje. Então, a convite da vereadora, da presidente, vim para esclarecer possíveis dúvidas, que os senhores possam ter, mas principalmente para reforçar para vocês que, de fato, este é um procedimento previsto na portaria, essa compra de vidas, e, como eu disse, é muito salutar para o município, principalmente no momento em que o município de Araras está atravessando, que vocês aprovem esse projeto, visando um reequilíbrio de dois planos que estão bastante desequilibrados, um pelo lado muito positivo e o outro pelo lado muito negativo. Então, tem bastante tempo ainda, mas eu acho que, em termos gerais, talvez com as dúvidas de vocês, a gente consiga falar melhor sobre o projeto e sobre o que a gente precisa lá no Araprev. André Grau, quero parabenizar o senhor, a tua empresa, pelo ótimo estudo, trouxe a realidade que nós queríamos saber há anos,
pelo menos desde quando eu estou aqui acompanhando a política, sobre a questão da Araprev, sobre o fundo bom e o fundo que está negativo. Realmente é algo preocupante para o nosso município, já que o fundo ruim, nós temos quase um déficit de 1 bi, é quase o nosso orçamento do município. Porém, do outro nós temos um saldo positivo. Foi se arrastando, né? Os prefeitos foram jogando essa conta e ela foi chegando, e aí trouxe-se uma solução. O município fez aqui, apresentou a baixa da alíquota, que isso é uma forma, na minha opinião, perigosa, e acompanhando todos os parâmetros que você apresentou, e trouxe uma segunda solução, o município, através da compra de vidas. Essa compra de vidas que não traz um prejuízo futuro para a questão da Araprev. E foi amplamente debatido, junto com o Poder Executivo, junto com o Poder, também com o sindicato, que representando os funcionários, o próprio Conselho da Araprev também, que trouxe uma questão favorável para a votação desse projeto. Então, eu entendo que hoje, votando esse projeto dentro dessa casa, nós teremos a maior tranquilidade de saber que futuramente não vai faltar isso. E o município vai ter uma economia, entre aspas, né, mas para que possa investir em outras coisas, de mais de quase R$1 milhão por mês, o que para o município pesa muito, se você for ver o complemento que nós estamos passando hoje dentro da Araprev. Então, quero parabenizar aí a contratação, parabenizar a presidente ao lado da mesa, que houve essa opção para que os vereadores pudessem, nessa noite, votar com muita tranquilidade esse projeto na questão da Araprev aqui dentro do município. André. Gostaríamos que você apresentasse as modificações, confirmasse se realmente, comparando com o projeto de lei original, como que ele era e como que ele está agora com as modificações. O projeto original, ele contava com alguns dispositivos, né? Já contava lá com a compra de vidas, mas tinham algumas alterações a mais, né? Como o repasse do imposto de renda retido na fonte, né? Que dos aposentados e pensionistas lá do Instituto ficaria lá para o Instituto, né? Que aí a gente até deu um parecer, né? Que não é uma matéria que tem muito a ver com a atuária, tem mais a ver com a contabilidade e com a questão jurídica mesmo envolvida, se é possível ou não o município abrir mão desses recursos em favor do Araprev, né? Então ainda é uma questão que não tem muita disciplina, né? Extraoficialmente tivemos uma posição do Tribunal de Contas um pouco contrária à medida, né? Então a gente, como eu disse, o meu parecer não analisou especificamente essa matéria, porque não é matéria atuarial, mas, né, pelo o conhecimento que nós temos e o know-how no mercado, a gente sinalizou para que essa medida fosse protelada, né, para a gente esperar se de fato vai ter alguma... A portaria, por exemplo, 1467, ela não disciplina sobre isso, né, a STN não tem matéria sobre isso, né, é uma novidade aí que foi inventada e a gente não sabe como que o Tribunal de Contas vai, né, entender essa medida, né? Então, por isso, acho que, por esse motivo, em reunião até com o pessoal da Prefeitura, né, eles decidiram por bem tirar, né, isso do projeto. Tinha a questão também do aumento da taxa dos professores, né, que no projeto que tinha inicialmente previa-se um aumento da contribuição patronal, né, não funcional, não do servidor dos professores, mas do patronal sobre os professores, que foi tirado também, né? E, finalmente, a questão da diminuição da alíquota normal, né? Que ela hoje é 19% da alíquota normal do plano previdenciário, que é o plano do Araprev, e tinha lá uma sugestão para diminuir ela para 14%, né? E aí sim nós demos um parecer, né, contrário, né? Porque, de fato, o Araprev hoje, né, tem uma situação bastante confortável com relação ao plano previdenciário, como eu disse para vocês, né? São mais de 100 milhões de sobra lá. Então, assim, a gente paga todos os benefícios desse plano no futuro e ainda sobram 100 milhões. Né? É muito dinheiro. Então, a gente deu parecer favorável para revisão de compra de vidas, mas não para diminuição da alíquota, porque essa alíquota alta é que vai garantir, né, como o vereador bem disse, essa sobrevivência futura. Né? Então, se nós usarmos todos os recursos, né, vamos consumir a sobra para ajudar a Prefeitura no plano financeiro hoje, e vamos diminuir essa alíquota, que é a alíquota que garante que essa sobra vai continuar acontecendo, e não o contrário, né, o possível déficit também no plano previdenciário. Então, a gente posicionou no seguinte: ou faz uma coisa ou faz a outra. Né?
as duas coisas ao mesmo tempo pode ser prejudicial aí para as contas lá do próprio Araprev também, né? E hoje nós temos um plano ruim e um plano bom, né? Acho que não era interesse para ninguém que nós tenhamos aí daqui a algum tempo os dois planos ruins, né? Então a gente sempre preza por ajudar, sim, né? O plano do Araprev ele pode ajudar, né, o ente federativo como um todo, mas preservando lá, né, essas premissas que nós temos hoje, principalmente a alíquota de contribuição, que garantiram essa sobra, né? Então, não sei se eu respondi, se faltou alguma coisa. É exatamente essa diferença entre o primeiro projeto e o segundo projeto. Eu gostaria que você pudesse explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Só para que os municípios possam entender, em 2017 essa casa já reduziu a alíquota, né, de 21% para 19%. Foi muito prejudicial para a Araprev, né? Aumentou mais ainda o déficit. E houve um tempo em que o executivo e o próprio sindicato falavam da possibilidade de monetização, que a gente até conversou sobre isso na reunião. Eu queria que você explicasse, para que todos os vereadores ficassem bem cientes, que a questão da monetização, por que ela não é viável e por que seria mais interessante fazer a compra de vidas do que se pensar na monetização, ou por que o município não investe, né? Muitos vereadores acho que pensam, por que não seria interessante monetizar? Porque se criou uma ideia de que se monetizasse ia ficar muito mais prático. Qual a diferença das duas práticas, né, para que os vereadores possam ter ciência da necessidade da compra de vidas? Certo. Obrigado pela pergunta, né? Na verdade, como o vereador já comentou, nós temos um déficit atuarial de R$1 bilhão, né? Então, esse R$1 bilhão ele vai ter que ser pago ao longo de toda a vida dos participantes daquele plano financeiro, né? Então, a gente tem um horizonte aí de 40, 50 anos, né? Mas são, né, R$1 bilhão, né? Não é pouco dinheiro, como bem foi colocado, é um orçamento inteiro, né, do município, aí, um ano inteiro de orçamento, né? Então, se nós temos uma perspectiva aí de 40, 50 anos, nós dividindo um pelo outro, né, é um impacto considerável, né? Nós não podemos fugir dessa realidade, né? Diante dessa realidade, surgem várias ideias, vamos dizer assim, de como conseguir esse R$1 bilhão, né? E aí, o pessoal fala em imposto de renda, fala em monetização, já falaram até em doar as escolas para o Instituto de Previdência, enfim. De fato, existe uma preocupação muito grande em como, né, o município vai conseguir esses recursos, né, para custear esse déficit previdenciário. E, por um outro lado, nós temos uma preocupação muito grande com o próprio Instituto, né? Então, assim, qualquer medida que a Prefeitura, né, o Executivo consiga fazer que vá trazer recursos, é muito bem-vinda. Mas o Instituto de Previdência, ele vive do dinheiro, né? Então, o que a gente orienta na nossa consultoria é que a Prefeitura faça o dinheiro e dê o dinheiro ao Instituto, né? E não o mecanismo mágico, né, de, às vezes, né, eu já vi sugestão de doar as escolas para o Instituto de Previdência. Isso é, assim, desculpa as opiniões contrárias, né, mas para mim é um absurdo tremendo, né? Porque como é que o Araprev vai pagar benefício de aposentadoria e pensão com as escolas? Ah, mas tem os aluguéis, né? Ótimo, paga o aluguel, mas deixa a escola, né, no Executivo e não no Araprev. Então, a gente precisa fazer essa separação desses dois conceitos. Existe, sim, um grande déficit, né, mas o déficit vai ser pago com dinheiro e não com mecanismos, né? Então, assim, se existe um mecanismo que vai trazer dinheiro, o Executivo pode fazer isso dentro, né, da própria Prefeitura e repassar o dinheiro, né? Resolve. Gostaria que você falasse o seguinte, esse plano ruim que nós chamamos aí, que você mencionou, ele tornou-se ruim porque, por exemplo, eu fui funcionária no início de 82, eu fui funcionária concursada da Prefeitura e era então regido pelo sistema CLT, né, pelo regime CLT. Aí, de repente, algum prefeito resolveu fazer esse fundão, que hoje ficou aquilo que nós chamamos de fundo podre. E a preocupação do sindicato, e que também é minha, é que cada prefeito que passa tem um perfil. Hoje, nós vivemos um perfil de terceirização.
E o sindicato tem essa grande preocupação. Então, hoje nós temos uma posição no fundo bom favorável. E num futuro, se a seguir essa terceirização, o que acontecerá com o município, no caso, os funcionários públicos, a seguir essa linha, porque isso a gente sabe, cada perfil, cada prefeito tem seu perfil. Essa é a minha grande preocupação, que eu estou baseada na preocupação do sindicato, ou seja, não é minha. Perfeito, vereadora, perfeito. De fato, é bastante importante que a gente deixe bem claro que o Araprev, o Instituto de Previdência de vocês, né, o fundão que foi criado, ele é um patrimônio inestimável, né? Nós temos centenas de milhões de reais no município, né? Se fosse todo mundo CLT, contribuísse para o INSS, a gente não teria nada, né? Isso teria se perdido lá no INSS. Inclusive, agora, existe a possibilidade de conceder empréstimos consignados, né, para os próprios servidores. Então, o Araprev passa a ser quase que um banco, né, próprio dos servidores. Então, assim, o grande problema, ele está lá no passado, como a senhora bem colocou, né? Ele foi criado já com alguns vícios, né? E nós carregamos esses vícios até hoje. E aí, se a gente pensar em termos de reformas da Previdência, nós tivemos uma muito significante em 2003, que tirou lá os direitos à integralidade e à paridade, certo? E hoje nós ainda sentimos os efeitos desses benefícios. A maioria dos servidores que ainda estão se aposentando ainda gozam desses benefícios, né? Que são benefícios que eles são completamente contrários à ideia da capitalização que rege lá o Instituto de Previdência, né? Porque se a gente tem o servidor contribuindo, né, previdenciariamente ao longo de toda a vida, e ele leva o último salário, por exemplo, ele não contribuiu com o padrão do último salário, ele contribuiu com o padrão de todo, né? Por isso que quando implementaram a média, essa média tornou a Previdência muito mais saudável. Então, daqui para frente, né, ou seja, de 2003 para frente, agora em 2019 tiraram lá os direitos às incorporações. Ajudou mais ainda o nosso modelo previdenciário. Então, daqui para frente, o Instituto ele é muito saudável, né? Então, ele vai crescer em recursos cada vez mais, independente, né, desse problema no plano financeiro. Isso é muito importante. Já com relação às terceirizações, só para comentar, eu atendo mais de 50 municípios, né, entre São Paulo, Rio, Minas, Goiás, alguns, Tocantins, alguns, Paraná também. E a gente já vem percebendo que os executivos, os problemas previdenciários, eles estão se tornando tão grandes que já não é mais grande negócio para os prefeitos entregar a contribuição previdenciária para o INSS. Então, por mais que tenham alguns outros benefícios, né, essas terceirizações, a parte previdenciária tem pesado cada vez mais. Então, a gente começa a perceber um movimento contrário, no sentido de trazer de volta esse pessoal, ou seja, essa contribuição, para ajudar a pagar esse 1 bilhão. Né? Então, eu não sei se esse movimento já está acontecendo aqui, mas certamente vai acontecer. E, de fato, quando a gente calcula esse 1 bilhão de déficit, nós não podemos considerar a geração futura. Então, o atuário já está considerando que ninguém mais vai entrar. E isso é muito relevante para o nosso cálculo, porque a chance disso acontecer é mínima, né? Ou seja, é zero. Porque a Prefeitura de Araras não vai fechar 100 servidores daqui 20, 30 anos. E vai existir uma reposição. Mas o atuário considera que não vai ter reposição nenhuma. É uma regra isso. Então, se a terceirização for 100%, o que nós previmos hoje é o que vai acontecer. E a gente sabe que não vai acontecer isso, porque as terceirizações não vão ser 100%. Mas, né, nós, enquanto defensores dos institutos de previdência, nós fazemos esse papel de conscientização, quando temos contato aí com o executivo, né, no sentido de fato, parar com as terceirizações pensando na previdência. Porque, além de todas as outras questões, existe uma questão previdenciária muito relevante, né? Nós darmos lá 22% de contribuição, mais a contribuição do servidor para o INSS, quase que um pecado, né? Enquanto que nós estamos precisando aqui de R$1 bilhão para resolver o problema. Então, isso é bom que vocês estejam cientes, a pergunta da vereadora é perfeita, né? E isso deve ser cada vez mais presente nas discussões, né? Não só a questão, né, do orçamento, enfim, que está envolvida com as terceirizações, mas também a questão previdenciária. Para a gente, cada um que ingressa no serviço público no Araprev é um superávitzinho a mais que vai ajudar a gente a pagar esse 1 bilhão. É só a título de curiosidade, o senhor disse que já presta assessoria para mais de 40, 50 cidades, né? Araras, hoje,
o problema nosso hoje é dos municípios também do estado de São Paulo, ou o maior problema foi originado por nós mesmos? Não é exclusividade de vocês esse problema previdenciário, né? Vocês estão na média aí, vamos dizer, dos problemas, né? Tem alguns municípios que tiveram a felicidade, por exemplo, de quando criou-se o Instituto de Previdência lá atrás, como a vereadora citou, colocaram um prazo de carência, por exemplo, né? Não deixaram todo mundo migrar para o Instituto de Previdência. Enfim, algumas coisas foram feitas que seguraram um pouco mais. Então, tem alguns municípios que têm um volume considerável de recursos, né? E, por outro lado, tem municípios que não têm recurso nenhum, né? Não tem esse plano previdenciário, que é o plano do Araprev bom, saudável, podendo até ajudar o plano ruim, né? Como a gente chamou aqui, né? A senhora chamou de plano podre. A gente usava esse termo antigamente, mas começou a pegar mal, a gente parou de chamar de massa podre, né? Mas como a senhora faz parte, né? Então, está tudo certo. Mas, vereador, eu diria que Araras está na média ali, né? Tem municípios que tiveram a felicidade, né, de ter algumas medidas lá atrás que tiveram reflexos muito consideráveis, né? Temos alguns RPPS que não têm déficit atuarial, que foram criados mais recentemente, 2013, 2012, 13, 14, são 2 ou 3, né, somente, que não tem déficit nenhum, estão perfeitamente equilibrados. E temos outros municípios que não temos solução para eles, porque eles não têm, tem 1 bilhão de déficit e 10 milhões acumulados. Isso existe, né? Então, assim, eu diria que Araras não está tão bom como alguns, mas nem tão ruim como poderia estar, né? Nós estamos na média aqui, e eu tenho certeza que com esse trabalho, né, eu acho que isso aqui é o mais importante, né, o debate, a discussão, fazer as coisas com consciência e com técnica por trás, né? Eu acho que isso vai levar a gente, né, daqui 20, 30 anos, a um equilíbrio, talvez até a extinção desse déficit de 1 bilhão, e aí nós tenhamos um plano perfeitamente equilibrado, muito dinheiro acumulado lá, porque é um volume de recursos bastante considerável que entra lá, né? E isso pode favorecer a própria população, os servidores, né? Esse dinheiro podendo ficar aqui. Hoje nós temos a possibilidade de empréstimos consignados, quem sabe no futuro nós tenhamos aí produtos imobiliários, financiamentos, que o banco faz, por que o Araprev não pode fazer, né? E isso faz com que o dinheiro gire aqui dentro. Isso, para o município todo, é inestimável, né? Então, mais uma vez, vereador, nós estamos na média, vamos colocar assim. O André, também existe que prefeitos anteriores não deixaram de pagar essa conta e hoje temos que pagar, né? Deveria ser investido esse dinheiro em outros benefícios da cidade. Mas perguntando para você, se no futuro, independentemente se os prefeitos contratar novos servidores ou a partir para terceirização, e que será anualmente feito um estudo atuarial, e se cada cálculo leva à conta a quantidade dos servidores ativos e inativos. E até a pergunta do nobre vereador é importante para a gente dizer que essa avaliação atuarial ela é de obrigação anual. Então, todo ano ela tem avaliação atuarial. E é importante que vocês, né, se me permitem, né, dizer, enquanto fiscalizadores máximos aqui do município, vocês devem exigir que essa avaliação atuarial seja sempre apresentada para vocês, né? O ano passado veio aqui o André, falou, né? Como é que está hoje? Então, chama o pessoal do Araprev para vir aqui dizer, porque esse acompanhamento é o que vai garantir o nosso futuro. Então, sim, todo ano nós somos obrigados a fazer a avaliação atuarial novamente, apresentar isso lá para o Ministério da Previdência, apresentar isso para o Tribunal de Contas, né? E vocês devem instituir aqui a obrigação de que isso seja apresentado para vocês também, né? Para que essa discussão não aconteça somente quando não tem mais o que fazer, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Então a gente começa a perceber e entender como que nós chegamos na situação. E aí sim, inadimplência, né, dos prefeitos que não contribuem, isso é o câncer da Instituto de Previdência, né? Isso deve ser repudiado ao máximo, assim, um esforço máximo para não deixar isso acontecer. Mas sim, todo ano a gente refaz, e aí então os novos contratados, né, que vão ter sido contratados ao longo do ano, vão ser considerados na próxima avaliação. É por isso que o resultado sempre muda, né? Então é importante a gente estar sempre acompanhando.
esse problema da Araprev nós acompanhamos há anos, né? Não podemos agora apontar os culpados, nós sabemos a causa da culpa, porque não repassaram aquilo que era para ter repassado, a parte patronal, seguraram, né? E agora ficou esse rombo no nosso sistema previdenciário. Num dos nossos fundos, nós temos alguns 500 milhões de reais aproximadamente aplicados, né? Fundo bom, 400 e pouco, 500 milhões. A minha pergunta, você acha que nós poderíamos ser mais audaciosos? A legislação deve permitir fazer o financiamento do desconto em folha para o servidor público e, mais além disso, fazer um plano habitacional descontando? A lei permite e não permite? Não pode. Infelizmente, não pode, vereador. Nós temos nós, enquanto coordenador do IBA, lá no Instituto Brasileiro de Atuário, como eu disse, né, representante dos institutos de previdência, nós temos uma briga muito grande, né, para permitir, né, porque, independente, faça chuva ou faça sol, o banco está sempre lucrando, né, e lá nós temos uma meta atuarial de 5% ao ano. Qualquer banco, se o gerente conseguir 5% ao ano, ele é demitido, se não crucificado, né? Então, assim, nós poderíamos estar trabalhando como um banco, né? Mas nós trabalhamos até como um investidor pequeno até, né? Porque a gente é obrigado a investir a maior parte em renda fixa, em títulos do governo, né? Então, a Araprev financia o governo federal, né? Isso não é bom para a gente, porque os rendimentos são baixos. Hoje, nós conseguimos, em 2019, na reforma da Previdência, colocaram lá a possibilidade do empréstimo consignado. A gente faz 15% tranquilamente, com uma taxa muito melhor para o nosso servidor do que qualquer outro banco, né? Enquanto que nossa meta no Instituto, na Araprev, é 5%. Então, já foi uma grande vitória, né? Mas, infelizmente, hoje ainda não podemos dispor de outros produtos, como, por exemplo, financiamento imobiliário. Seria sensacional, né? Mas ainda não podemos. Para que saiba, o atuário, ele é um profissional muito específico, né? Acompanha esses planos de previdência. Quando o projeto chegou aqui na Câmara Municipal, nós não tínhamos, na verdade, uma estrutura técnica de análise mesmo desse projeto. Então, a Câmara buscou, a pedido dos vereadores, a contratação, então, de um estudo comparativo ao que a Prefeitura encaminhou. Então, o estudo ele foi reanalisado, foi feito contrapropostas, né? E também foram realizadas diversas modificações que também já constam aqui do projeto original. Então, André, a Câmara Municipal agradece o seu profissionalismo, foi um trabalho muito importante, de bastante eficiência, e graças ao estudo técnico, a Câmara Municipal hoje apoia um projeto que não vai prejudicar a Araprev e também não vai prejudicar o município. A gente procura sempre ser equivalente a isso. Passaremos agora à votação do último projeto de solicitação de preferência de votação. Trata-se do projeto de lei complementar número 57 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a transferência de benefícios de aposentadoria e recursos financeiros do Fundo Financeiro, Plano em Repartição, para o Fundo Previdenciário, Plano em Capitalização, instituídos na Araprev, Serviço de Previdência Social do município de Araras e da outras providências. Neste momento, então, passaremos à votação através do painel eletrônico. Solicito aos parlamentares que realizem através do painel em suas mesas. Encerrada a votação, o presente projeto de lei complementar foi aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos contrários.